é um projeto político ou é um projeto de Brasil? Eu entendo que você fala assim, tem uma parte da esquerda que fica só no microfone falando. Mas esses caras estão loucos pra colocar a mão na massa também. Então vem, porra. Mas a hora que eles vão pôr a mão na massa, vocês não deixam. Que não deixa. Vocês impedem os caras de pôr a mão na massa. Ó, qualquer um são que vários sentindo absurdos. impedido. O recente, até, mais uma vez, eu tenho que falar do cara, né? Mas o Jones esteve aqui, recente aqui, e falou, mano, que lá em Pernambuco, lá o Túlio Gadelha tentou articular junto com você pra impedir a candidatura do cara, sabe? Então, assim, deixa o cara pôr a mão na massa, né? Você pega aí debate eleitoral, o Lula falou, eu não vou participar do debate, mas olha quantos partidos de esquerda que tem aí que quer participar de debate. É cara da UP que quer participar do debate. E você acha que é o Lula que impede? Não, mas por que não ajuda? Porque não ajuda, é tudo esquerda, não é? É tudo um projeto de Brasil, não é? Se for um projeto de Brasil, a esquerda tem que se unir, porque é todo mundo contra o Trump. Agora a gente tá perdendo, se perder do Trump aí já era, porque a gente tá fraco, né? E aí? E aí? O que vai acontecer? Entendeu? Então primeiro, eu acho assim... Primeiro eu acho que tem que ter noção de proporção. País, a gente tem que ter noção de proporção, né, Rodrigão? A gente tem que ter noção de proporção. Né, o que você está falando aqui, porque não sei o quê, porque vocês estão as 10 siglas, a pessoa não sei o quê. O que representa na sociedade brasileira? Vamos ser franco aqui. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. Então vamos ter noção de proporção, porque eu estou te falando aqui de outra coisa. Eu entendo. Eu estou te falando do tamanho do projeto nacional que nós temos no Brasil. Eu entendo, o PT e o PSOL são os maiores. Mas sem desmerecer ninguém, mas cara. Mas esse quer ficar sozinho no play, entendeu? Sem desmerecer ninguém. Esse quer ficar sozinho no play. Só que sabe como você se constrói? Você não se constrói, meu irmão, pedindo licença. Você se constrói trabalhando, você se constrói fazendo luta, você se constrói com trabalho de base. Não é ficar resmungando, ninguém me dá espaço. Construa seu espaço. Sabe como eu conheci o Lula, meu caro? Acampando em frente à casa dele, com o movimento sem teto, lutando contra despejo. 6 dias acamparam em frente à casa dele quando ele era presidente, em 2005, em São Bernardo do Campo. Foi assim que eu conheci o Lula. Sabe como eu me forjei como liderança política nesse país? Não foi pedindo licença pra ninguém, nem favor pra ninguém, nem por favor me dá espaço. Foi lutando no movimento social, botando milhares de pessoas na rua, fazendo trabalho de base igual doido e amassando barro. Então, quem fica à esquerda Neymar, que é cai-cai, né? Que não aguenta uma e fica, ai, coitado de mim, estão me boicotando. Não sei. Vamos trabalhar, meu caro. Vamos pra cima. Tem coisa pra caramba pra fazer na campanha do Lula. Coisa pra caramba. Nós criamos porta-vozes do Lula. Tá todo mundo inscrito nos porta-vozes do Lula pra poder fazer a batalha digital contra os caras? Nós estamos criando comitês em defesa do Brasil, que são comitês da campanha do Lula, por bairro, por categoria profissional, fábrica, metalúrgico, tem professor, tem bancário, no Brasil inteiro. Quem está reclamando entrou nesses comitês, ninguém vai ser impedido de entrar. Entrou ou não entrou? Está criado. Comitê, porta-vozes do Lula, estamos organizando segmentos. É isso que eu faço todo dia depois das 5 da tarde. Até 5 da tarde eu sou ministro, depois das 5 da tarde... Eu sou militante da campanha do Lula. Se quer, vem com o governo. Se não quer vir com o governo, faça o seu sozinho. Não é vir com o governo, não, cara. É vir com o único cara que tem condição de derrotar o imperialismo e a extrema-direita nesse país. Vem. Não é o governo que está criando o comitê. Muito assustado. Se ele é o único, ele morre o ano que vem, a gente acabou, a gente se ferrou. Aí o Boulos vai assumir a parada, esse é o limite que nós temos. Esse é o limite que nós temos, cara, com todas as grandes lideranças. Não é só o Lula. Não é só o Lula. Não é sobre um projeto? Vocês mas estão achando que agora mesmo? Que é um projeto, ela pensa há 4, 5 anos. Já não pode depender de um único jogador, porque se ele não fala morrer, não. Se ele gripar, se ele não puder jogar, quem joga nesse lugar? A gente se ferrou? Não, você tem toda a razão. A gente já nasceu morto, então você me dá uma desesperança maior ainda. Mas deixa eu falar pra você, cara. Você tem toda a razão. Só que esse é um problema que o mundo tem com todas as grandes lideranças políticas. Não é que não se formou. Tem lideranças políticas na esquerda. O Lula não é a única. Assim como tinha excelentes jogadores na Copa de 70. O Pelé não era o único. Só que o Pelé é o Pelé. E o time jogava em função do Pelé. Certo? O Lula é a maior liderança popular que a gente produziu. Goste ou não goste do Lula? As pessoas podem criticar, podem achar que ele é muito mais moderado do que elas gostariam, pode achar que ele é mais conciliador do que elas gostariam, ou a direita que acha que ele é mais radical do que eles gostariam, o centro, os tucanos limpinhos, né? Todo mundo tem o direito de criticar, a gente vive numa democracia, ok, mas todo mundo tem que reconhecer, porque isso significa reconhecer os fatos, que a maior liderança popular, talvez da história desse país, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então é natural que um cara desse, quando ele está em campo, que o time jogue em função dele.
E foi o Lula que permitiu que a gente ganhasse a última eleição. E é o Lula que vai nos permitir ganhar essa também. Sabe por quê? A esquerda, ela tem, historicamente, em torno de 35% do eleitorado no Brasil. O que permitiu a gente pular de 35% para 50% mais um? E ganhar uma eleição, ganhar a maioria. Com 35% você elege deputados, você briga, você faz o debate. Mas o que te permite governar? Com a Febraban. Não foi um acordo com a Febraban, né? A Febraban fez um enfrentamento brutal mas em relação ao governo do Lula. Os brasileiros ali deixou... Um enfrentamento brutal em relação ao governo do Lula. Né? A carta aos brasileiros veio no ano em que o Lula já estava bem à frente nas pesquisas do José Serra. O que fez o Lula crescer? Pão vice, né? Zé de Alencar. Os gestos para você poder apaziguar uma ideia de que ele ia invadir a casa dos outros. Porque sabe o que dizem de mim hoje? Que Boulos invadiu sua casa. Usaram, foi assim que a gente perde a eleição. Você não faz isso. Você acha que esse é o problema, cara. Às vezes tem gente que vive num mundo que não é o mundo que a maioria das pessoas vive. Eu acho muito engraçado isso. Isso é verdade. Eu acho muito engraçado isso. Eu ouvia parte da esquerda acadêmica, na minha última eleição de São Paulo, em 2024, falava, Boulos perdeu a eleição porque ele foi moderado demais, ele tentou dialogar, Aí eu fazia uma pesquisa na periferia e o povo dizia que não ia votar em mim porque eu era radical demais. Então, você tem às vezes um segmento da sociedade, formador de opinião no nosso campo, que é gente muito combativa, gente muito valorosa, mas às vezes está desconectada do que é o sentimento da base social. Nós conseguimos ganhar eleições nesse país porque entre os 35% do voto da esquerda e os 51, 55, 60 que o Lula consegue, existe um fenômeno chamado lulismo. O lulismo é o eleitor lá do Nordeste ou aqui da periferia de São Paulo, que o cara não é de esquerda. O cara não defende posições de esquerda, mas ele vota no Lula por identificação e ele vota no Lula depois dos seus governos por gratidão ao que os governos do Lula fizeram na vida dele. Então, o lulismo, hoje, em termos de eleitorado, é maior do que o eleitorado de esquerda. E é por isso que o campo da esquerda, hoje, é dependente do Lula para ganhar eleições. Quando o Lula não estiver mais na cédula, qual é o desafio que a esquerda vai ter? Que foi o que você antecipou. Pô, e aí, o que faz? O desafio que a esquerda vai ter vai ser, primeiro, ter juízo e unidade para conseguir disputar esse legado. Porque se cada um for para um lado, a gente divide e volta aos 35%, porque não vai falar para os outros 15, 20 que a gente teve condição de ganhar, e vai ficar se debatendo e brigando entre os 35%. Em segundo lugar, ter um projeto que canalize este eleitor lulista, estes 20, 30 milhões de brasileiros, que não são de esquerda, mas têm gratidão ou identificação com Lula, para virem para o nosso campo. Para votarem na esquerda mesmo quando o Lula não estiver mais na cédula. Esse é o desafio que a gente tem de futuro. E esse desafio não é fácil de enfrentar. Esse desafio a gente não vai enfrentar só com palavra de ordem. Não vai enfrentar brigando quem é mais radical e quem é mais revolucionário que o outro. A gente vai precisar ter juízo, visão estratégica, projeto de país, porque eu concordo isso com você. O que tem que unificar o nosso campo é um projeto nacional e popular soberano de desenvolvimento do Brasil. E o que tem que unificar o nosso campo é este projeto. Colocar o Brasil onde ele merece estar. Lógico, onde ele merece estar. E o povo brasileiro, dentro do Brasil, onde ele merece estar. São dois movimentos. Um movimento é o de soberania. Ou seja, nós temos, e o Brasil tem condições de estar num lugar e ser uma força, uma potência de desenvolvimento muito maior do que é. Ponto. E segundo, esse desenvolvimento não pode se dar deixando o povo para trás. Por exemplo, como aconteceu no milagre econômico da ditadura. O Brasil cresceu a 2 dígitos, Brasil, né, ame ou deixe, não sei o quê, mas a desigualdade aumentou. Então nós queremos ter o projeto, e os governos do Lula sinalizam muito para isso, é um projeto de desenvolvimento nacional e popular, que combata as desigualdades. Para mim, é isso que unifica o campo de esquerda para pensar os próximos 10, 20 anos, quando o Lula não estiver mais na cena. Mas para isso você precisa trazer a elite do país, né? Os verdadeiros donos do Brasil e convencer eles a participar desse projeto, né? Porque são esses caras que financiam campanhas, são esses caras que às vezes injetam grana até nos dois lados. O cara põe no lados antagônicos, ele põe dinheiro nos dois lados, que para ele tanto faz, né? Quem ganhar, ele vai controlar ali do mesmo jeito. Como convence esse cara, tipo, ó, vamos desenvolver isso aqui, vai ser bom para todo mundo? Cara,
eu sou muito cético com a disposição da burguesia nacional de abraçar um projeto de desenvolvimento do Brasil. Porque todas as vezes que ela foi chamada para isso, exceto quando ela era ainda muito imatura, em 1930, com Getúlio Vargas praticamente estimulou a construção da burguesia nacional. A burguesia nacional sempre preferiu ser sócia minoritária dos interesses financeiros estrangeiros do que ser aliada para a construção de um projeto de desenvolvimento nacional. Ela sempre se acovardou. Ganhar a elite brasileira pouco sempre se acovardou. Nada. Sempre se acovardou, claro. Ser uma elite parasitária, ser uma elite subordinada ao Wall Street, não é? Ser uma elite colonizada. Ela tem cabeça colonizada para fora